Quem achou, diga amém. É porque aqui parece que sumiu aqui o som. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene, governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar com o teu povo aqui, nesse dia em que nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Ainda que não tenhamos convicção da data, mas em memória de Ti nós estamos aqui. Por isso nos usa mais uma vez, como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então ali nós vemos que o nosso Salvador, né? Ele chegou, não tinha lugar nem nas estalagens para ele, você sabe da história. A cidade estava cheia, era necessário fazer o censo na época, né? E aí não conseguiram, e ela grávida deu à luz e colocaram o nosso Senhor Jesus aonde? Numa manjedoura. Eu achava legal quando lá em casa a minha vovó, ela pegava sempre aqueles presépios. Quem se lembra dos presépios? Né? Não sei onde eles arrumaram a vaquinha, a ovelhinha, mas estava lá. E aí botava lá, né, aquela imagem direitinho. Hoje você não tem mais, você tem uma árvore de Natal. É ou não é verdade? Eu acho lindo uma árvore de Natal, bem enfeitada, aquela estrela lá em cima e tal. Mas qual o símbolo da árvore com o Natal? O presépio representa o quê? Né? Aí tem igreja, né, pastor, nada contra. Não, porque botar o presépio está dando ideia de idolatria. E a árvore seria o quê? Nem uma coisa e nem outra. Ou as duas coisas, sem problema nenhum. O pecado está na cabeça de cada um. Quem entendeu bem aqui? O problema é não dar o crédito ao Salvador. Amém? Glória a Deus. Né? Não dá o crédito ao Salvador. Esse é o problema. Então, quando, né, o Senhor Jesus nasce, colocam ele ali, ele poderia ter nascido no palácio? Poderia ou não? Filho de César, que já era o governador, né, o imperador, ficaria até mais fácil, ficaria ou não ficaria? Mas resolveu nascer, né, de Maria, uma mulher simples, uma menina na realidade, era menor realmente, não é? Os contos históricos dizem que ela tinha em volta de 14 anos de idade, era muito novinha, né? Filha de José. Quem era José? Nobre? Não, um carpinteiro, né? Por isso que a ideia de que Jesus também era carpinteiro, porque o ofício passava de pai para filhos. E aí nasceu ele lá na manjedoura. E a partir dele nós conhecemos a história que veio para salvar o mundo inteiro. Amém? Fazer uma revolução? Não, uma mudança, né? Revolução pode ser armada, não é? Revolução está mais aí para outra história. Vamos botar assim. Mas fazer um movimento, né? Uma mudança, uma transformação no ser humano e não na sociedade. Né? Às vezes nós erramos muito quando nós brigamos pelas questões de sistemas sociais, políticos, querendo que isso, aquilo, daquilo outro. Não. O Senhor Jesus veio para mudar o homem. E o homem sendo mudado, é claro que vai mudar o ambiente onde ele está. Isso é claro, gente. Amém? Se não houver quem roube, vai precisar prisão? Se não houver quem mate? Não. Se não houver avarento, todo mundo vai poder dividir os bens e ajudar um ao outro. Não é verdade, né? À medida do possível. Amém? Né? Não vai haver tanta concentração de um lado, enquanto o outro lado passa fome.
e assim por diante, né? Então o Senhor Jesus, ele não veio mudar o sistema, porque o sistema de lei, ele não vai resolver o problema da humanidade. O que resolve o problema da humanidade é quando o ser humano entende que a sua humanidade está corrompida e ele precisa de Jesus Cristo para poder mudar. Amém? Quer ver uma coisa? Existem leis que não podem matar? Existe ou não existe? As pessoas continuam matando? Existem leis que não podem roubar? As pessoas continuam roubando? Então as leis não resolvem o problema do ser humano, que é o pecado. Só quem resolve é Jesus Cristo. Tá bem? Ele é que realmente... Gente, eu não estou com som nenhum, por isso eu não estou sabendo se eu estou falando... Hein? Está baixo, não está? Me ajuda aí, gente, pelo amor de Deus. Hein? Então me ajuda aí, né, gente? E se ninguém falar nada, agora sim. Aleluia, né? Aleluia. Hein? Tudo bem. Agora eu fiquei mais distante de vocês. Tudo bem. Glória a Deus. Então, na realidade, o Senhor Jesus, ele veio para fazer uma transformação no ser humano, o nascimento dele. Então, por isso ele não veio por cima, porque se vem por cima, há uma força de mando, de ordem, há uma pressão, né, rígida. Ah, não fez, é isso, está acabado. Não, por isso ele veio para conquistar o meu e o seu coração, de uma forma consciente. Tem que ser de forma o quê? Consciente. E às vezes as pessoas ficam esperando uma transformação de uma multidão. Não, alguém vai se levantar. Uma hora as coisas melhoram. Não, uma hora alguém faz algo. Uma hora, daqui a pouco, e aí fica isso, quem já viu isso o tempo todo e nada resolve. Quem já viu isso aí? Não é? Porque na realidade, vou falar uma coisa para vocês. As mudanças nunca ocorrem na multidão. Elas ocorrem sempre em um indivíduo. Como assim, pastor? É verdade. Vamos aqui, vamos baixar um pouquinho o nosso ego, vamos, né? Porque às vezes a gente atribuir valores a um indivíduo igual a gente, né? Parece que a gente está se desmerecendo, né? Para merecer o outro, mas é assim que funciona mesmo. Deus não chamou todo mundo, ele só chamou Noé para poder mudar o mundo antigo. Quem entendeu bem aqui? Amém? Deus chamou os filhos, a esposa, as noras, chamou quem? Noé. Em Ur dos Caldeus tinha uma galera lá, onde é o Iraque hoje, junto com Abraão. Mas quem que Deus chamou? Mas só chamou Abraão e falou que dele faria uma multidão. Só chamou Abraão, não chamou muita gente. Interessante isso. É uma pessoa normal, comum, andou para lá, para cá, vai para lá, vem para cá, é tido como pai da fé, porque realmente obedeceu durante tantos anos, 25 anos, sem ver a promessa se cumprir na vida dele, mas acreditando naquilo que Deus havia falado com ele, que de um filho dele faria uma grande nação que nós vemos que existe até o dia de hoje, da qual saiu o Salvador. Amém? Quando o povo estava lá no Egito, eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Quantas pessoas Deus chamou para libertar o povo do Egito? Hein? Mas tinha tanta gente lá, meu Deus. Esse povo, esses homens tudo lá dentro. Caleb estava lá, Josué estava lá, Arão estava lá, Miriam estava lá, Joquebede vai assim por diante. Tinha outros valentes lá também, né? Cadê essa galera? Até Corá, Datã e Abirão, que se levantaram contra Moisés depois, estava lá dentro. Resolveram se levantar contra Moisés. Mas por que não se levantaram contra o faraó? Tudo frouxo. Mas é na verdade, porque quando alguém começa alguma coisa, todo mundo acha que inventou a roda. É ou não é verdade? Aparece um monte de gente para dar pitaco. É ou não é? Mas tudo historiador. Então chamou quem? Somente? Caramba, chamou só Moisés. É que Moisés era especial.
Aí depois de Moisés tinha outra galera também para entrar na terra prometida. Moisés: Senhor, como é que esse povo vai entrar aí sozinho? Gente, o povo sozinho tinha... Gente, Moisés vira para Deus e fala assim, até dava para ir lá em Deuteronômio e fala assim: Senhor, eu vou embora, tudo bem, mas o Senhor vai deixar esse povo entrar sozinho? Se eu estivesse do lado dele, eu ia falar assim: ô, seu Moisés, como é que sozinho tem 2 milhões de indivíduos aí, gente? O pessoal está vindo todo cheio de guerreiros. Mas aí Deus fala: não, vou fazer o seguinte, vou colocar Josué para conduzir o povo. Fala com a pessoa que está falando, Deus faz a obra dele através de um, e depois é que se espalha. A gente precisa ter essa consciência. Quem entendeu aqui? Esse tipo de liderança moderna, não, todo mundo é tudo ao mesmo tempo. Gente, isso é contação de história, isso é coisa do diabo para poder dividir, o povo se dá mal. Quem entendeu bem aqui? Não existe isso. Não existe isso. Você já imaginou, né? Eu estava conversando com o irmão, um quartel sem comandante. Quem vai chegar na hora? Hein? Vai ninguém? Uma empresa sem o diretor. Hoje todo mundo chega cedo para ver qual é. Amanhã daqui a pouco sai mais cedo, o outro daqui a pouco não vem, ela não vai cobrindo o outro, é assim ou não é? Ela não é uma escola sem direção? Como é que os professores vão fazer? Tudo professores, gente. Como é que vão fazer? Daqui a pouco eles começam a carga horária 40 horas, não sei se é 20, daqui a pouco cai para 10, 2. É ou não é, gente? Fala com a pessoa que está falando assim, em nome de Jesus. Deus não começa com muitos, com um apenas. Então presta bem atenção que Deus tem um propósito para cada um de nós e é real isso. Amém? Tem um propósito para cada um de nós. Só que nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa, como Deus deseja. Não é como eu quero, nem como você quer. Todos esses homens que eu citei aqui, inclusive Davi, né? Na dificuldade lá de Golias, ele aproveitou para poder vencer e se dar bem, é ou não é verdade? E assim por diante, Deus chamou Davi. Mas é importante a gente entender que os propósitos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, eles vão se cumprir na nossa vida quando nós estivermos na posição que o Senhor determina, não aquela posição que nós queremos. E às vezes você e eu, a maioria das pessoas comete um erro, porque acha que Deus vai começar algo somente se for grande. E vai fazer algo de vulto, né? Vamos colocar assim, na sua vida e fazer você se destacar de uma forma tremenda. Mas se a gente levar em conta que Abraão não viu a multidão que saiu do Egito, e nem viu aquele povo entrar na terra prometida, mas ele acreditou que aquilo que Deus disse que faria na vida dele, faria, independente de estar aqui ou não. Quem está entendendo bem o que estou falando aqui? Se Abraão tivesse esse ego, nada teria acontecido. Amém? Glória a Deus. Então, é importante a gente entender uma coisa: Deus quer completar o propósito dele na minha e na sua vida, e ele vai completar a partir do momento em que nós estivermos na posição que Ele deseja, como Ele deseja e quando Ele deseja. Deus poderia ter aparecido a Moisés quando Moisés estava no Egito, quando era filho da filha de Faraó. Poderia ou não poderia? Alguém pode pensar assim, seria mais fácil, porque podia estar lá no palácio, estar junto de Faraó, é ou não é verdade? Poderia ou não? Mas esperou passar 40 anos dele fugido lá no deserto, mal para depois Deus aparecer. E quando, eu acho essa situação tão legal, quando que Moisés ficou 40 anos lá no Egito, desde que nasceu, como filho da filha de Faraó, criado em toda a ciência egípcia e era um nobre. Depois Moisés foge para o deserto, e no deserto ele fica 40 anos como Zé Ninguém. Quem entendeu bem aqui? Como o quê? Como Zé Ninguém. E aí depois Deus aparece para ele na sarça ardente lá. E aí Moisés olha, eu vou ver o que está acontecendo com essa sarça, porque uma sarça pegando fogo no deserto, é claro que deve acontecer todo dia, mas aquela sarça não consumia. Deve ter alguma coisa errada ali. E quando ele chega, aí o anjo fala de lá de dentro para ele, né, que havia
descido para poder salvar o povo e escolhido Moisés para o libertar. Naquele momento, Moisés se achava o último dos últimos para fazer aquilo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Toda a estrutura emocional que ele tinha aí tinha ido embora. Porque a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. O coração de Moisés já estava enfraquecido. Moisés já não tinha esperança, nem na própria vida, quanto mais ele ser o libertador do povo de Deus. E conhecendo o poderio de Faraó, ele fala, então vai ser impossível conseguir entrar lá e tirar esse povo. Por isso que ele retruca com Deus. Ele não retruca com Deus porque era rebelde, nada disso. É porque ele estava se vendo como ninguém, como nada, para poder fazer aquilo que Deus desejava. Quem entendeu meu quê? Ele deve ter pensado, quando eu estava lá dentro, o senhor podia ter me chamado, mas agora, já estou com 80 anos. Passou bastante tempo, passou ou não passou? Agora que eu estou mal, estou acabado, só sei cuidar de ovelhas, até esqueci como manuseio uma espada, ou uma lança, já esqueci tudo. Mas aqui que eu quero falar contigo, que aí Deus falou uma coisa para ele, que eu tenho aquilo no meu coração, e que gostaria que você entendesse bem, porque tem a ver com a mensagem de hoje. Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, você tem que ir ainda, mas ainda falta uma coisa, você ainda está com a sandália, tem que tirar até a tua sandália. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não depende, aleluia, do ser humano, do indivíduo que é escolhido, mas de Deus que age através dessa pessoa. Não são as pessoas que são grandes, com um propósito grande, mas é um Deus grande, com um grande propósito, que usa pequenas pessoas para fazer grandes coisas. Essa é a diferença de Moisés para mim e para você. Qual? Porque ele estava no lugar certo, na hora certa, e obedeceu, só isso, ponto, acabou, foi humilde o suficiente para receber o chamado e fazer aquilo que Deus deseja. Mas nós precisamos saber e ouvir a voz de quem? De Deus. Não é ouvir a minha voz nem a sua voz, é a voz de Deus. E foi isso que Deus fez. Quando Moisés se despiu de toda a honraria, quando Moisés se despiu de toda a pompa, de toda a capacidade humana, aí Deus falou, agora eu vou agir através da sua vida, para que você fique como exemplo. Então Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida também, não tem dúvida disso, mas eu preciso estar debaixo da obediência da palavra de Deus e com humildade, entendendo que é Ele quem realiza as coisas através de mim e de você, e não nós. Ele que realizou tudo através de Abraão. Ele poderia ter chamado outra pessoa, acabou, pronto, você não ia saber nem quem era Abraão, mas chamou Abraão e pronto. Assim como o Senhor Jesus também te escolheu para você estar aqui hoje. Amém? Escolheu você para estar aqui hoje, e eu também, para a gente poder ouvir essa mensagem e entender que não são as grandes pessoas que fazem grandes coisas. Deus tem grandes propósitos, e é um Deus grande, e faz coisas grandes através de pequenos homens. Nós só precisamos estar debaixo da obediência dEle, daquilo que Ele deseja, e aí as coisas vão acontecer na minha e na sua vida, os propósitos dEle vão serem estabelecidos. Amém? Até aqui tudo bem, gente? Aí, como eu disse, está lá Josué servindo a Moisés. A Bíblia diz que Josué não era chamado de servo de Deus. A Bíblia diz que Josué era servo de Deus. É interessante essa direção que eu vejo bem toda a história em que Moisés estava aqui. Falava Moisés, servidor de Moisés, Josué, servidor de Moisés, homem de Deus. Ele não era chamado de servo diretamente, porque Josué precisava aprender até aquele momento a mesma coisa que Moisés aprendeu, que era o caminho da humildade para ser usado por Deus. Como Jesus falou, ele não veio para ser servido, mas para servir. Mas que raio de desgraça, de dificuldade que nós temos para poder entender isso. É ou não é verdade? Todo mundo só quer ser servido, só quer mandar, quero estar em cima, quero estar por cima. Estou sendo desonrado, não sei o que. Gente, que ego é esse, desgraçado?
só pode ter herdado de Adão que herdou do diabo. Era a verdade. Porque Adão caiu, porque o diabo, né, botou a semente nele, a semente do pecado é ela. Não é verdade? Então, esse sentimento de a gente tem para baixo, essa coisa toda, gente, entenda que todos nós somos iguais, não só perante a lei, mas diante de Deus. A única diferença são os propósitos que Deus estabelece na vida de cada um. E sabe qual é a condição para que Josué fosse bem sucedido naquilo, em tudo que ele fizesse? Sabe qual é a condição? Deus fala com Josué assim: Josué, olha, deixa eu falar uma coisa, você viu Moisés jogar todas aquelas pragas lá no Egito, não viu? Viu. Você viu que, né, o mar abriu para o povo passar e foi Moisés que tocou lá, viu? Viu ele tocar e sair água, viu ele conduzir esse povo esse tempo todo, viu grandes feitos, ninguém fez tantas obras maravilhosas como Moisés fez. Aí Deus fala com ele agora, ele é morto, agora a bola é tua. Olha o desespero, porque você suceder alguém que está mal é uma coisa, suceder alguém muito bom é uma verdade. Como é que eu faço, meu Deus, da minha vida agora? Não é verdade? Imagina o desespero, como é que eu vou chegar na altura de Moisés, meu Deus do céu? É ou não é? A Bíblia diz que Moisés é um homem muito manso, o mais manso de toda a terra. Então, mas ele falou o seguinte: olha, esforça-te e tem de bom ânimo, que assim como eu fui com ele, eu vou ser com você. Opa, então Josué já ficou feliz. Mas ele falou o seguinte: então somente tome cuidado para seguir tudo aquilo quanto o meu servo Moisés te ordenou, não seguindo nem para a direita e nem para a esquerda, e então farás prosperar todo o teu caminho. Moisés já era morto, mas se ele quisesse o mesmo resultado de Moisés, ele tinha que fazer exatamente como Moisés orientou. Aqui teve a vitória de Josué. Quem entendeu bem aqui? Todos os 30 anos que Josué esteve na frente de Israel, ele teve vitória em tudo que ele fez, nenhuma de suas palavras caiu por terra, porque ele seguiu exatamente aquilo. Fala com o irmão que está da humildade, da mansidão e o serviço mostra a minha vitória diante de Deus, não é a nossa capacidade. Entenda bem isso. E é justamente isso que a gente está vendo aqui, porque o nosso Senhor Jesus poderia ter nascido no berço de ouro, mas ele fez questão, o Espírito Santo fez questão de não ter uma vaga numa estalagem decente, não tinha uma vaga num hotel 5 estrelas, nem uma estrela, nem uma estrelazinha cadente. Tem aquele, né, quando a gente vai escolher para fazer uma pousada, aí a gente escolhe a mais barata, aí quando tu chega lá, tu, epa, isso aí não tem nem meia estrela, nem uma pontinha da estrela, não é? Aí você fica mais dia lá. E aí fez questão de não deixar espaço nenhum para sobrar o que? A manjedoura, para mostrar o seguinte: o meu rei, o rei do universo, que vai salvar toda a humanidade, ele chegou com humildade para estar em cada coração de todos os humildes da face da terra. Não é por cima que eu vou vencer, mas é por baixo. Por isso a palavra diz aqui: aquele que se humilhar será exaltado. Não é aquele que for humilhado, não. É aquele que a si mesmo se humilhar. Será o quê? Exaltado. O nosso Senhor Jesus chegou numa manjedoura e saiu através de uma cruz. E ninguém na história da humanidade fez tanto quanto ele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? E é dessa forma que nós vamos ter a nossa vitória com Cristo Jesus. Quando ele fala assim: eis que estou à porta e bato, se abrir, eu e o Pai viremos, entraremos, cearemos com ele, faremos nele morada. Então o Senhor Jesus não nasceu aqui nessa terra simplesmente à toa, ele nasceu para poder nascer no meu e no seu coração, para que nós pudéssemos dar exemplo ao mundo da humildade, do amor. Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Olha só, veio aqui à terra, andou como eu e você. Você imagina bem, gente? Tem noção de como os apóstolos ficaram quando ele ressuscitou e foi elevado ao céu? Eles devem ter pensado: caramba, a gente dormiu junto com ele. É ou não é? Ele estava do nosso lado, a gente comeu com ele,
e nem demos a honra merecida que ele tinha. Não é verdade? Muito pelo contrário, ainda chamava a atenção dele. Pedro várias vezes chamava a atenção de Jesus. Imagina a vergonha que Pedro ficou depois. É ou não é? Fala como quando a gente não está na visão, chama até a atenção de Deus. Quando está agoniado, chama até a atenção de Deus. Chama. O agoniado ele não sabe nem o que fala. Não é? Amém? Por isso o Senhor Jesus veio para conquistar o nosso coração. Por isso ele fala: aprender de mim que sou manso e humilde de coração. E Deus não vai começar grandes obras através da multidão. Ele começa através de você, na sua família, no seu trabalho, no seu emprego, amém? No escritório, na rua, no ônibus, no carro, aonde for, Deus começa através de você. Grandes obras o Senhor tem para fazer ainda através da tua vida, o Senhor Jesus tem. Mas eu preciso entender que o Senhor Jesus não veio aqui para reinar nesse mundo, Ele veio para reinar no nosso coração. E aí, você pode reinar nesse mundo através de Cristo, com todo amor, com todo carinho e com tudo aquilo que o Espírito Santo tem para a tua vida. O Senhor Jesus veio, né? Que coisa maravilhosa. Nasceu na manjedoura para nos mostrar que durante até a trajetória dele, um dos atos mais maravilhosos que nós vemos de humildade, ele pegar os apóstolos, sentar todos eles, os discípulos, cansados, e ele colocar uma toalha sobre o corpo, arrumar uma bacia e lavar os pés dos seus discípulos. Quando nós entendemos isso, aí Deus faz grandes coisas através da nossa vida. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Ele falou: olha que eu dou exemplo, para que assim como eu faço, vocês façam também. Então, se você e eu entendemos que nós estamos aqui para servir o outro e não ser servido, o Senhor vai se servir de você para fazer grandes coisas. Quem entendeu essa mensagem em nome de Jesus? E o Senhor Jesus hoje também quer continuar no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Fala comigo assim: o meu Deus, grandioso, com grandíssimos propósitos, estabelece as grandes coisas através de nós que somos tão pequenos. Isso mostra mais ainda a grandeza de Deus. É ou não é verdade? Porque fazer coisas grandes com gente grande é tranquilo, mas fazer com gente pequena, como eu e você, aí é que faz toda a diferença em nome de Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé nesse momento, em nome de Jesus, nessa noite maravilhosa, né? Como tinha um louvor que dizia assim: nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, né? Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Mais uma vez, vamos. Nessa noite feliz, nesse santo. Quem marcou aqui o encontro com Deus aqui? Aleluia. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Meu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Sai do seu lugar, vem aqui ao altar para a gente encerrar todo mundo juntinho.